Os seus primeiros US$ 100.000 investidos. É um marco muito importante, é um marco muito mais difícil, e saberemos aqui por que ele é tão importante assim, se todo mundo fala do primeiro milhão, e por que eu tô falando desses 100 primeiros mil investidos, e também o porquê que é tão difícil. E depois que você passa o primeiro 100 mil investido, o negócio começa a ficar mais interessante para nós, né, que trazemos o dinheiro do trabalho. E por que isso acontece? E como chegar lá mais rápido? Muito prazer, meu nome é Thelma Cíntia, se você ainda não me conhece, eu ajudo brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos a investirem os seus dólares suados, que a gente faz aqui nos Estados Unidos, para conseguir viver de renda. Então aqui nesse canal eu falo muito para imigrantes que moram aqui, mas também, caso você queira aprender a investir aqui nos Estados Unidos de uma forma global e simplificada, seja muito bem-vindo. E eu quero pedir já o like e se inscreve aqui no canal. Manda esse vídeo para alguém também que pode ser importante para ele. Tem uma frase muito famosa do Charlie Munger, e é essa frase onde todos nós, produtores de conteúdos, nos apoiamos para produzir esse tipo de live, esse tipo de vídeo. O que acontece? Ele diz que os primeiros 100K, it's a bitch. Mas você tem que fazer esse dinheiro. Faça o que precisar fazer. Legal, né, gente? Mas faça esses US$ 100.000, ele diz. Pegue dinheiro na promoção, use o Groupon, para de comer na rua, mas atinja os seus primeiros US$ 100.000 o mais rápido possível. E ele ainda fala, depois desses US$ 100.000, aí você pode dar uma relaxada. O que vai acontecer, na verdade, é que o que muda é só a sua mentalidade depois dos US$ 100.000, porque quando você sente que aquilo dali tá legal, aí você não quer parar mais e você vai atrás daqueles US$ 100.000, porque, gente, nos investimentos, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro o seu dinheiro faz sozinho, tá? E aí eu trouxe algumas simulações e eu vou falar sobre essas simulações para você. Mas eu quero começar a te dizer por que é tão difícil chegar nos seus primeiros 100K. Você precisa entender que os juros compostos, ele age sobre ele mesmo. Então, quando a gente fala que tem uma rentabilidade anual, é nos 12 meses. Então, se eu investir em dezembro, digamos assim, o contrário, se eu investir em novembro, em dezembro, a rentabilidade vai ser referente a um mês. Então, ele é um juro sobre o juro, mas o juro que está colhendo todos os meses é aquele desde janeiro. Então, não pense de janeiro a fevereiro. Não pense de janeiro a dezembro. Pense do mês a mês, dos últimos 12 meses. Se você começou a investir em março, os próximos 12 meses, tá? Quando a gente fala uma rentabilidade anual, média, são 12 meses, sim, mas o cálculo ele é mês a mês. Tanto que quando você bota o seu dinheiro numa High Yield Savings Account, que é uma conta poupança que existe aqui nos Estados Unidos de alto rendimento, que rende muito mais, se você não tem, não sabe disso que eu tô te falando, e mora aqui, você tem que morar aqui, tá? E mora aqui nos Estados Unidos e quer saber como fazer para essa conta, é só escrever aqui embaixo, eu quero a HYSA, né, que é High Yield Savings Account, que são as siglas, que eu te mando o link, eu tenho o link aqui, eu tenho vídeos com passo a passo para você abrir essa conta lá. E por que essa conta lá é tão importante? Para deixar sua reserva do perrengue, para deixar o seu dinheiro, né? É uma poupança, tá? Então, se você usa savings, parar de usar agora essa savings daqui. Se você deixa seu dinheiro em cash, não faça isso. Vai nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco mais, porque esse vídeo aqui é para falar desses 100 primeiros K. E aí, o que acontece nessa conta, nessa High Yield Savings Account? Você recebe todos os meses. E aí é uma dúvida que as pessoas perguntam, mas Thelma, rende anual e eu recebo por mês? Sim, porque você pode fazer aportes, você pode fazer depósitos. No meio do mês botei mais 100, no meio do mês botei mais 1.000, botei mais 10.000. Aí ele vai fazendo esse cálculo proporcional, então a gente recebe por mês, embora o cálculo seja anual. E é isso que é legal dos juros compostos, porque você recebeu por mês, caiu os juros. E aí, mês que vem, vai ter acima desses juros também. A composição, a rentabilidade é acima desses juros também. É por isso que os juros compostos trabalham ao seu favor. Então, veja muito bem aqui que o importante é você ter constância, disciplina e não negociar com seus depósitos, não negociar com seus investimentos. Por isso que a gente usa muito aquela frase, pague-se primeiro. Pague primeiro os seus investimentos, porque no final do mês, ixi, não sobrou esse mês para investir. Veja só, não vai sobrar. Por isso você tem que botar o dinheiro antes. Mas e se faltar no final do mês? Você dá um jeito, né? Você sempre dá um jeito, não é mesmo? Nem que seja rodar um pouquinho a mais aí, nem que seja pegar um dinheiro ali. Não negocie com seus investimentos. Não negocie com seus investimentos. Lembra que a gente tem que ir atrás dos 100.000K agora, urgente. É essa a nossa... Mas por que é tão difícil chegar nesses primeiros 100K? Bom, número 1. Quando você começa a investir, a sua vida, a sua mentalidade não está preparada para isso. O seu em volta, os seus gastos, a sua vida social, a sua família, tem já uma estrutura organizada ali que você acredita que não consegue fazer dinheiro sobrar. Até você reestruturar isso, começar a cortar alguns gastos, começar a ver que tá vazando ali, né? Tá vazando dinheiro. Tá vazando dinheiro de algum lugar, meu Deus do céu. E geralmente o grande vilão é o cartão de crédito, tá? Então quando você faz essa primeira foto, né, que eu chamo de... tem uma aula muito boa minha que chama Encontre Seu Dinheiro. Eu até trouxe pra cá um vídeo dele gratuito que eu posso colocar aqui. Vou colocar aqui um card pra vocês participarem. Aliás, eu vou deixar na descrição pra você ir pra lá só depois que terminar esse vídeo.
Quando você faz esse primeiro movimento, você consegue fazer o seu dinheiro sobrar agora, imediatamente. Só que esse dinheiro que você vai conseguir fazer sobre agora pode não ser o suficiente, pode não ser os $300, pode não ser os 500, ou pode ser. Mas, geralmente, é uma demanda. Primeiro, as pessoas, elas rejeitam, elas, não quero, não vou fazer isso. Né? Então, isso dificulta e demora muito mais. Segundo, que, como eu te falei, a sua estrutura familiar, às vezes o marido, às vezes os filhos, você vai precisar fazer alguns sacrifícios, como o Charlie Munger disse bem, para conseguir fazer o dinheiro sobrar, porque o dinheiro ele vai vir do seu trabalho. Então, o dinheiro vem do seu trabalho, se você usa ele todo, como você vai fazer para juntar os 100 mil, né? Esses primeiros 100 mil. Então, eu preciso fazer o meu dinheiro sobrar aqui. Ou aumentar a sua capacidade de ganho. O que acontece, já aconteceu, já havia acontecido, o que não é a maioria, é que o imigrante acaba se acomodando, principalmente em trabalhos de aplicativo aqui nos Estados Unidos. O cara se acomoda. Então, quando ele começa a cansar, ele começa a pensar em alguma coisa, em querer investir, em querer guardar dinheiro. No entanto, realmente não dá para sobrar, porque trabalho de aplicativo não dá dinheiro. E o cara tá o cara, quando eu falo, né, gente, homem e mulher, a pessoa tá no país das oportunidades, com várias possibilidades, mas ele não melhorou o inglês dele, ele achou que, sei lá, ia ficar levando a vida na maciota e que isso era a vida, e ele começa a sentir que eu preciso mudar. Nessa de eu preciso mudar, é que ele vê que ele ganha pouco. E aí ele tem que sair desse trabalho, desse tipo de trabalho. Todo o trabalho de aplicativo aqui, ele paga realmente muito pouco, ele gasta muito, né? E aí essa pessoa começa a sentir que ela precisa fazer mais dinheiro, aumentar a capacidade de ganho e não aumentar a capacidade de gasto. É assim que a gente enriquece. Ganho mais, mas eu não aumento o meu estilo de vida. A menos que você esteja vivendo no carro, aí não é possível, né? Você vai realmente precisar ajustar. Mas o segredo é esse. E o motivo número 2 é que a composição dos juros compostos, a fórmula dos juros compostos, ele tem 3 componentes. O tempo, né? Dia, mês e ano, né? Anos. 2, o depósito que vem do seu trabalho, que a gente chama de aportes, né? Então, traz o dinheiro para cá, que são os aportes. E o terceiro é a rentabilidade. Então, gente, você tá vendo que não tem número aqui. São componentes. Então, se eu tenho um mês, tempo, de $100, aporte, a minha rentabilidade vai ser muito pequena também. Um mês de $100, a rentabilidade vai ser pequena. Agora, se eu tenho 10 anos de $100 mil, pensa nessa rentabilidade aqui, né? Porque é exponencial. Você coloca aqui a fórmula do juros composto, tá vendo que o tempo, ele tá lá em cima no exponencial? Então, é isso que o tempo faz com o nosso dinheiro. E aqui, nessas simulações que eu trouxe aqui, eu nem estou considerando os dividendos. Porque os dividendos, eles vão cair na sua conta. Mas aqui eu estou considerando simplesmente uma rentabilidade de 10% anual. Porque essa rentabilidade de 10% anual é totalmente possível quando a gente está falando, quando se trata de investir na Bolsa de Valores americana. E aqui eu estou descontando também a inflação. A inflação média no longo prazo dos Estados Unidos é de 2%. Então, você imagina que a sua carteira vai render mais do que 10%. Mais 2% mais ou menos vai-se embora, né, gente? Com a inflação, porque a perda do valor da moeda acontece em todos os lugares. Então, dá uma olhada essa simulação de $300 por mês. Eu escolhi essa rentabilidade, esses aportes, né, esses depósitos de $300 por mês, porque eu tenho uma conta pública que eu invisto para os meus alunos verem. Do 0 ao 100 mil, comecei meu primeiro $300, até atingir os meus $100 mil, vai levar 163 meses, ou seja, 13 anos e 7 meses. Meu Deus, Thelma do céu, é muito tempo. Minha irmã, meu Deus do céu, muito tempo mesmo. Mas veja que do 100 aos 200, ou seja, o seu dinheiro dobrar, vai apenas 5 anos e 9 meses. E assim por diante, né? Entenda que aqui, ó, você pode até dar uma olhada melhor se quiser parar o vídeo para ver essa tabela melhor. Mas você vai atingir o seu primeiro milhão em aproximadamente 34, 35 anos, né? Um pouco mais de 34 anos. Para você bater o seu primeiro milhão. Como pode 13 anos para você pegar os seus primeiros $100 mil e depois para 1 milhão? Você tá vendo que 100 mil não representa 10% do tempo? 100 mil não vai representar 10% do seu milhão. Viu como 100 mil representa muito mais? Por isso que o seu 100 mil, por isso que o Charlie Munger fala, faça o que você precisar fazer. Mas vai até, tenha esse 100 mil na mão, né? Ele fala. Justamente por isso, porque o seu 100 mil nessa minha conta aqui, gente, vai representar mais de 35% do seu milhão. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Lembra? Você vai chegar lá muito mais rápido. Thelma, mas é uma diferença de tempo, só de 5 anos. Então, eu vou esperar 5 anos para começar. Então, veja bem.
Quando a gente está falando de viver de investimentos, quando a gente está investindo nosso dinheiro para fazer esse dinheiro trabalhar e eu viver dessa grana, isso quer dizer que eu vou chegar, principalmente a gente, né? Ninguém começou aqui jovem, ninguém começou aqui com 20 aninhos, não é mesmo? Quem? A galera começou aqui, me fala quantos anos você começou a investir. Se ainda não começou, fala, esse ano eu vou começar e bota aí sua idade. A galera costuma começar depois dos 35, 40, 50, né? Você vai ter aí uns 20 anos, uns 25 anos pela frente. Talvez nesse início você ainda tenha filho pequeno, você ainda tenha uma demanda grande que te impeça de fazer dinheiro, porque você tem muito cuidado com eles, que leve mais o seu dinheiro, porque você precisa vivenciar coisas com seus filhos enquanto eles são pequenos, né? Então, se eu tenho um filho de 10 anos, ele quer ir na Disney, vai com ele agora pra Disney. Porque quando ele tiver com... daqui a 20 anos eu vou, porque daqui a 20 anos eu vou ter me aposentado. Ele já fez 30, acabou, ele não quer ir pra Disney com você mais. Então, de fato, essa primeira pernada, quem tem filho pequeno, pode ser que ele consiga realmente investir menos, mas não deixe de investir. Não negocie com seus investimentos. Agora, entenda que não são apenas os investimentos. Há coisas que são necessárias serem vividas naquela época, naquela fase, mas não deixe de investir, tá? Então, você, nessa fase da vida, a gente de fato vai precisar fazer mais malabarismo mesmo, graças a Deus, né? E depois, quando a vida for ficando mais tranquila, vai ser a hora de você o quê? Parar de trabalhar. E de repente, gente, 5 anos na vida de uma pessoa idosa representa a qualidade de vida. Representa ela ir ou não fazer uma viagem de 10 horas no avião. Representa ela ir ou não conhecer o lugar que foi o sonho da vida dela. Uma pessoa de 70 talvez não anime ir para o Japão, se ela tem um sonho disso. Mas de 65 talvez anime. Talvez uma pessoa de 60 anos não tenha aquela energia, aquela saúde de cuidar de neto pequeno. Talvez aos 70, não. Mas só aos 70 ela conseguiu se aposentar. Só aos 70 ela atingiu esse marco. Então, 5 anos, gente, faz uma grande diferença. Então, se você quer a minha ajuda para aprender a investir com tranquilidade, gente, é uma outra coisa muito importante. O que vai determinar com que você consiga passar 10, 15, 30 anos investindo é você ter um plano simples, uma rentabilidade ok, uma rentabilidade ok não, uma rentabilidade maravilhosa. Ninguém pode bater a rentabilidade da sua carteira. Agora, o que vai ser determinante para você se manter por 5, 10, 15, 20, 30 anos investidos, são duas coisas. Uma, a mente, a sua mentalidade de investidor. Porque todo seu, talvez não falar aqui, o seu entorno vai precisar mudar, mas o seu entorno só muda depois que você mudou a sua cabeça. E segundo, o seu plano tem que ser simples. O que é plano, né? O seu plano de investimento. Você precisa investir de forma simplificada. Se for uma coisa muito mirabolante, se for uma coisa muito emocionante, se for uma coisa que todo mês eu tenho que ficar analisando o que eu vou comprar e o que eu não vou comprar, você tende a desistir. A menos que você se apaixone por esse assunto. E a chance disso acontecer é muito pequena, porque causa insegurança, causa instabilidade. Na dúvida, a gente não faz, em geral. Na dúvida, você paralisa. Você não responde nem sim e nem não. Então, para garantir, para se blindar, que você vai de verdade conseguir chegar lá, que você vai conseguir, na verdade, fazer todo o processo e todo o caminho, você precisa se certificar de que vai ter uma excelente rentabilidade, a mais alta possível, com pouco risco, menos risco, né, gente? Porque mais ou menos risco, você sabe, com menos risco e uma coisa simplificada. Todos os meses você deve levar poucos minutos do seu dia, do seu mês inteiro para fazer os seus investimentos, fechar o aplicativo dos seus investimentos e ir embora trabalhar, ir embora cuidar da sua vida, curtir a vida, cuidar da esposa, do marido, dos filhos, da casa, sei lá. Seus investimentos têm que tomar pouco tempo da sua vida, porque afinal a gente quer que o nosso dinheiro trabalhe para nós nos investimentos e não o contrário. E a boa notícia, gente, é que a gente está nos Estados Unidos. Investir de forma global no mercado americano é a forma mais simplificada e a forma mais rentável que existe no mundo. E eu vou deixar também aqui o link para a próxima turma, se você quiser aprender a investir dessa forma que eu tô te falando e manter o resto da sua vida tranquila. Quem tem que trabalhar é o seu dinheiro, lembra disso. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado e transformado a sua vida. Manda esse vídeo para alguém e obrigada. Até o próximo vídeo.